Fala, galera! Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor Jesus? Bora lá para mais uma videoaula. Sou o professor Caio, professor de Biologia, e a nossa aula de hoje é referente às verminoses. O que nós vamos falar, basicamente, da oxurose, ou também chamado de enterobíase. Se refere aí à mesma coisa, tá? São dois termos que se referem aí à mesma doença, tá? Essa doença provocada por um nematomito, por um verme aí cilíndrico, por um organismo que tem aí o sistema digestório completo, um pouco mais evoluído do que, obviamente, os plateumintos, tá? Vou deixar na descrição do vídeo um link para que vocês tenham acesso aí a uma parte teórica, para que consigam fazer a impressão e, obviamente, completar aí o seu estudo referente a essas doenças, tá? Para isso, farei aí a duplicação da minha tela para que a gente possa, obviamente, iniciar a nossa videoaula. Muito bem. Aqui está, obviamente, a parte teórica que eu preparei. Então, nós vamos falar sobre uma verminose do tipo nemateuminto, tá? Um verme aí um pouco mais, vamos dizer assim, evoluído, né? Esse verme, ou seja, essa doença é causada pelo agente etiológico de nome Enteróbios vermiculares. É esse o causador dessa doença, da oxurose, tá? Uma doença que está relacionada principalmente às crianças, em maior situação às crianças, tá? O que promove uma coceira perianal. O que é isso? Da região anal. Isso a gente vai ver ao decorrer da doença, que as fêmeas saem, obviamente, pelo ânus, o que elas vão depositar os seus ovos nessa região, o que provoca coceira e por aí afora, tá? Esse diagnóstico bem simples é feito por meio de inspeção visual ou por meios de exames, tá? Como característica, nós temos lá uma infecção provocada por um nemateuminto, eu já havia mencionado. A maioria dos casos ocorrem em crianças ou, presta atenção, adultos que cuidam de crianças ou membros da família de uma criança infectada. Por quê? Porque você vai ver que essa criança vai liberar esses vermes em algumas regiões, tá? A infecção, ela é normalmente resultante da transferência de ovos da região anal, perianal, para o que a gente chama de fômites, ou seja, para outras regiões. Então, eu tenho vermes que saem da região anal da pessoa infectada e estarão infectando vestimentas, roupas de cama, mobílias, tapetes, brinquedos, assentos de privadas e outras situações. Então, esse verme não é depositado na água, esse verme não é depositado no solo. Esse verme é depositado em regiões como tapetes, roupas, mobílias, dentre outras, tá? Onde os ovos são apanhados, pegos pelo novo hospedeiro ao levar a mão na boca, ao chupar o dedo polegar, principalmente de uma criança. Torna-se, claro, um risco de, obviamente, adquirir essa doença, tá? A reinfestação ou autoinfestação ocorre facilmente a partir do momento que a pessoa coça essa região anal e leva a mão à boca sem que tenha sido feito a limpeza da mesma, o saneamento básico e ter, obviamente, lavado essa mão, tá? Essa infecção, ela pode ser atribuída a essa região anal oral, tá? Principalmente entre os adultos. Consequentemente, o ato de lavar a mão, né, higiene, torna-se aí um ponto importante para essa doença,
tá? Esses vermes tornam-se maduros, tá? Em torno de 2 a 6 semanas. O que as fêmeas, presta atenção, principalmente esses organismos ficam no intestino das pessoas. Mas, por incrível que pareça, uma outra particularidade, essa doença não está relacionada ao intestino delgado e principalmente ao intestino grosso. Então, se a gente olhar aqui, principalmente nessa imagem que eu coloquei, esses vermes, eles estão nessa região. Qual região? O que a gente chama de cólon ascendente, o que a gente chama de cólon transverso, indo de um lado para o outro, o colo descendente. Eu tenho aqui um S que a gente chama de sigmoide, o reto e o ânus. O que os machos ficam preferencialmente no cólon ascendente. Ocorre a reprodução, as fêmeas caminham pelo intestino grosso e, principalmente na região, no período da noite, elas saem, elas migram do intestino grosso para fora do ânus, o que ali é depositado os seus ovos. Então, nesse caso, essa fêmea, depois da postura desses ovos, ela vai morrer, porque ela não consegue entrar novamente pelo ânus. O que vai ficar somente os machos na região do intestino grosso. Então, as fêmeas migram, saem para a região, fora da região anal, liberam os seus ovos, e aí, nesses ovos, as pessoas podem adquirir por N situações e tornar aí infectadas, tá? Essa substância pegajosa ou gelatinosa, ao qual os óvulos são depositados e os movimentos dos vermes, das fêmeas, na verdade, provocam prurido perianais. O que é esse prurido? É coceira na região anal. E aí esses ovos podem sobreviver por até 3 semanas, dependendo a temperatura do ambiente. Então, repara que a fêmea, ela sai da região do intestino grosso, ela passa pelo ânus, ela deposita os seus ovos, o que vai ocorrer aí uma coceira, né, nessa região anal. O que a gente chama de prurido, obviamente, perianal. Então, vai ocorrer essa coceira, a pessoa vai levar a mão até essa região, podendo, obviamente, se reinfestar, tá? No caso das mulheres, ocorre uma situação ainda pior, porque essas larvas que saíram, obviamente, do ânus, podem entrar na vagina, causando uma infecção, tá? Uma infecção vaginal. No caso dos homens, isso não acontece, porque esses vermes ou esses ovos não conseguem penetrar pela uretra, tá? O que a pessoa sente contaminada aí com essa doença? Ela vai sentir os sintomas, na maioria das vezes, um inchaço e apresenta os sinais que nada mais é do que uma coceira nas regiões perianais, na região do ânus. Alguns casos, as fêmeas migram para o trato genital feminino, pela vagina, né? No caso, entrando na vagina e causando infecções. Isso no caso das mulheres. Não são os ovos, são as fêmeas, tá? No caso, os mais graves podem provocar dores abdominais, insônia e convulsões. Isso em casos mais graves. Em casos mais brandos e mais comuns, torna-se apenas essa coceira nessa região, tá? Tratamento raramente é prejudicial, e a prevalência é alta, reinfestação é comum. Ou seja, tratamento é simples, e o que pode ou piora nessa situação é a ação de se autofecundar por várias vezes. O tratamento é realizado com as infecções sintomáticas, ou seja, a pessoa é tratada a partir do momento que você tem os sintomas, né? E é recomendado o uso de substâncias químicas, na verdade, esses elementos químicos para essa ação, tá? Além de gel,
e pomada, essa pomada de petrodato, que obviamente vai promover a diminuição dessa coceira, vai aliviar essa coceira, tá? Prevenção, lavar as mãos com sabão sempre, água morna, utilizar sempre o banheiro, né, após a troca de fraldas e antes de manipular alimentos, para que você não leve esses ovos por esses alimentos, tá? Lavar roupas de cama, brinquedos com certa frequência, principalmente se a criança estiver infectada, né? E em caso de pessoas infectadas, tomar banho todos os dias para ajudar a remoção dos ovos da pele, tá? Além, olha que coisa engraçada, do uso do aspirador. Se você tem esses ovos em tapetes, em brinquedos, em móveis, se você passa aí esse aspirador, esses ovos serão aí, obviamente, eliminados por esse aparelho. Perfeito? Galera, essa foi a oxirose. Repara situações bastante peculiares, né? Repara que os prejuízos são bem pequenos, principalmente uma irritação na região anal, né? A pessoa pode se contaminar várias vezes. Repara que eu não tenho um agente intermediário, né? E principalmente uma criança infectada pode levar esses ovos a vários ambientes, como roupas íntimas, roupa de cama, móveis, brinquedos, mobílias, dentre outras ações. Perfeito? Então, isso é o que eu tinha para falar aí sobre essa doença para vocês. Se você curtiu a aula, dá lá um joinha para a gente, ative as notificações. Se possível, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa levar cada vez mais informações a vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.